Olá, meus amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao Congregador. Hoje a gente vai abrir as escrituras sagradas para mergulhar numa daquelas histórias, sabe? Uma que é, uau, simplesmente impressionante. Lá no livro de Números, nós encontramos um relato que parece até roteiro de cinema. Tem um profeta muito poderoso, um rei morrendo de medo e uma jumenta que fala. Isso mesmo que você ouviu. Uma história que nos ensina sobre poder, sobre a cobiça no coração do homem e, acima de tudo, sobre um milagre que desafia toda a nossa lógica. Vamos juntos desvendar essa passagem maravilhosa. E o ponto central, o coração dessa história toda, é uma pergunta que, olha, nos deixa realmente pensativos. Pensem comigo. Como é que pode um animal, uma simples criatura de carga, conseguir ver aquilo que um homem de Deus, um profeta consagrado não enxerga? A resposta, amados, não só desenrola a narrativa, mas ela bate a porta do nosso coração, nos fazendo questionar. Será que nós também não andamos meio cegos para as coisas do mundo espiritual? Então, vamos lá. Onde tudo isso começa? Nas planícies de Moabe. Tenta visualizar a cena. É um mar de tendas, um acampamento que não tem mais fim, se estendendo até onde a vista alcança. É o povo de Israel em sua jornada. E lá do alto, no conforto e segurança do seu palácio, está o rei Balaque observando tudo. Só que o que ele vê não é um povo. Para ele, aquilo é como uma onda gigante, uma maré humana pronta para engolir o seu reino. E o medo toma conta de tudo. E aí, o cenário está montado. Os personagens dessa história são, de um lado, o rei Balaque, que está paralisado de medo. Do outro, o povo de Israel, seguindo o seu caminho, sem nem imaginar a conspiração que está se formando contra eles. E bem no meio disso tudo, a peça-chave. Um homem chamado Balaão. Ele não era um general, não tinha exército, mas olha as palavras dele. Acreditava-se que tinha um poder imenso, mais forte que qualquer espada. E é por isso que o rei, desesperado, vê em Balaão a sua única esperança, contratá-lo para amaldiçoar aquele povo. Percebam a estratégia do rei. Não é uma estratégia de guerra com exércitos e armas. Não. É uma guerra espiritual. Ele sabe que na força bruta ele perde, então ele tenta vencer no campo do invisível. A mensagem que ele manda para Balaão é muito direta, é quase uma súplica, mas com uma oferta daquelas impossíveis de recusar. Basicamente, por favor, vem aqui e amaldiçoa esse povo para mim. O pagamento vai ser gigantesco. E é nesse ponto, irmãos, que a história fica ainda mais intensa. O conflito sai do reino de Moabe e entra na alma de um homem, Balaão, o profeta. Ele se vê no meio de uma negociação perigosíssima. De um lado, todo o ouro e a honra que um rei pode oferecer. Do outro, a voz clara, direta de Deus. É um teste, um verdadeiro teste de fogo para a lealdade dele. O dilema de Balaão não podia ser mais claro. Pensem bem. De um lado, Deus fala com ele sem deixar nenhuma dúvida. Você não vai com eles e você não vai amaldiçoar esse povo. Ponto final. Do outro lado, riqueza, prestígio, tudo que o mundo valoriza. No primeiro momento, a escolha parece fácil, não é? E Balaão de fato obedece. Ele manda os mensageiros do rei embora de mãos vazias. Mas o rei Balaque não desiste fácil. Ele é insistente. E essa insistência testa Balaão até o limite. Chega uma segunda comitiva na casa dele, com gente ainda mais importante e uma oferta ainda melhor. E o coração de Balaão balança. Ele vai falar com Deus de novo e dessa vez a resposta vem diferente. É uma permissão, mas com uma condição muito séria, um grande porém. Tudo bem, pode ir, mas você só vai falar exatamente o que eu mandar. Olha o perigo aí. Uma porta se entreabriu no coração dele. E então, a viagem começa. Balaão prepara sua jumenta e parte. Talvez ele estivesse até com a consciência tranquila, sabe? Pensando que tinha dado um jeitinho de agradar a Deus e ao rei ao mesmo tempo. Mal sabia ele que a maior prova não estava lá em Moabe, no final da viagem. Estava ali mesmo, na estrada. Um perigo invisível e mortal estava esperando por ele. E aqui nós vemos uma ironia tremenda. Um anjo do Senhor aparece na estrada, com uma espada na mão, pronto para agir. Uma visão poderosa, celestial, que deveria aterrorizar qualquer um. Mas o profeta, o homem que deveria ver as coisas do Espírito, ele não vê nada. Completamente cego.
Somente a sua humilde jumenta, o animal, consegue enxergar a presença divina e o perigo. O animal vê o que o mestre não consegue ver. O que vem a seguir é triste de ver. Por 3 vezes, a jumenta vê o anjo e, desesperada, tenta salvar a vida do seu dono. Na primeira, ela sai da estrada e vai para o campo. Na segunda, ela aperta o pé de Balão contra um muro de pedra. E na terceira, sem ter para onde ir, ela simplesmente deita no chão. E qual é a reação de Balão a cada uma dessas tentativas de salvá-lo? A mesma: fúria, violência. Ele espanca o animal sem entender absolutamente nada. E aí, o inacreditável acontece. O ponto alto da história. A jumenta, ali, apanhando, de repente, recebe uma voz. Deus abre a boca do animal e ela fala. Não é um zurro, não, são palavras. E a pergunta que ela faz é direta, lógica e corta a alma. O que foi que eu te fiz para você me bater 3 vezes? Naquele momento, o mundo de Balão deve ter parado. Um milagre desses força qualquer um a acordar para a realidade. Mas o susto de ouvir a jumenta falar era só o começo, amados. A revelação de Deus estava apenas começando. Aquele véu que tapava os olhos de Balaão, um véu tecido de orgulho e de cobiça, esse véu estava prestes a ser rasgado de vez. E então a luz se faz. Bem ali, com a pergunta da jumenta ainda no ar, Deus abre os olhos de Balaão. E aí ele vê. Ele finalmente vê o anjo. Vê a espada desembainhada. Ele entende que a morte estava ali, na frente dele, o tempo todo, e que a sua jumenta, o animal que ele estava espancando, foi o que salvou a sua vida. A repreensão que o anjo dá em Balão é daquelas de tremer. A verdade vem à tona, nua e crua. O anjo diz que o caminho que Balaão estava seguindo era mau aos olhos de Deus. Aquilo que ele achava que era teimosia da jumenta, na verdade era a salvação dele. O anjo deixa bem claro, se não fosse pelo animal, Balaão estaria morto. A sabedoria naquele momento estava na criatura e não no profeta. Diante daquela verdade, não tinha como argumentar. Toda a arrogância de Balaão se desmancha no ar. A confissão dele é imediata. Eu pequei. Ele admite que foi ignorante, que não percebeu que era o próprio Deus se opondo ao caminho dele. É um momento de virada, de humildade profunda, onde ele volta para o caminho certo. Essa história, meus irmãos, é uma lição poderosa sobre o que nós chamamos de cegueira espiritual. Pensem bem, Balaão tinha olhos físicos, mas estava espiritualmente cego. A ganância, a vontade de ser honrado pelos homens, a raiva, tudo isso criou uma névoa na frente dos olhos dele. Uma névoa tão densa que ele não conseguia ver a realidade de Deus bem ali, na sua cara. Uma realidade que, pasmem, até um animal conseguiu enxergar. E a pergunta que essa história, escrita há milhares de anos, deixa pra gente hoje é muito, muito atual. Na nossa caminhada, na nossa busca por sucesso, por reconhecimento, por segurança, quais são as jumentas que a gente anda espancando? Quais são os avisos de Deus que estamos ignorando? Quais são aqueles obstáculos, aquelas frustrações do dia a dia que, na verdade, podem ser anjos invisíveis nos livrando de um caminho de perdição? Fica aí essa reflexão para cada um de nós meditar no coração.